Exemplo 2. Calcule a integral de menos 1 até 1 da curva gama de t, onde a curva gama é dada por seno de 3t, t sobre 1 mais t quadrado e 1. Então é uma curva no R3, uma curva no espaço. Então a integral vai me dar um ponto ou um vetor no espaço. Beleza? Então vamos lá. Então usando o teorema de novo, então a integral de menos 1 até 1 de gama de t dt vai ser a integral de menos 1 até 1 de seno de 3t dt, a integral de menos 1 até 1 de t sobre 1 mais t ao quadrado dt e a integral de menos 1 até 1 de 1 dt. Muito bem. Bom, então vamos lá. Bom, a primitiva de seno de 3t. Bom, professor, eu posso chamar 3t de u, né? Fazer essa mudança de variáveis, substituição. Chama o 3t de u, e aí então o dt e o du tem a relação de 3 ali, né? O du vai ser 3dt, tá? Posso sim. Então aí vai aparecer 1/3 aí dividindo, sem problema, tá? Então, posso fazer isso daí para poder ficar mais fácil, né, ver o passo a passo, tá? Mas posso lembrar também que a integral do seno, lembrando lá no ciclo trigonométrico, né, na forma que eu falei para vocês lembrarem, né, se eu derivo eu rodo no sentido horário e integro é no sentido anti-horário. Então, se eu tenho seno, eu vou integrar, vai dar menos cosseno. Então, menos cosseno de 3t, só que se eu derivo isso aqui, vai ficar a regra da cadeia, vai dar o seno e vai aparecer o 3 dessa parte daqui de dentro. Então, para eliminar esse 3, eu preciso dividir por 3. Então, ou eu faço esse raciocínio, né, lembrando da regra da cadeia, né, na derivação, ou então posso fazer substituição, né, chamar o 3t de u, sem problema nenhum, e fazer essa mudança aí. Fiquem atentos, porque se eu faço essa mudança, né, chamo o 3t de u, aqui vai mudar o intervalo de definição, como a gente viu na aula 2, se eu não me enganar, tá? Então fiquem atentos, tá? Posso fazer assim, posso calcular só a primitiva, usar a substituição só na integral indefinida, só para calcular a primitiva, depois eu volto para t? Pode, também pode, fazer só, sem carregar o menos 1 e o 1, você pode fazer a integral indefinida, só para calcular a primitiva, né? Substitui para u, no final você volta para t, tá? E aí então você acha quem é essa primitiva, também pode, tá? Então aqui de menos 1 até 1. Beleza, e aqui? Bom, aqui a ideia seria essa, né? Então aqui, né, não sei dizer assim de primeira quem é a primitiva, eu teria que calcular a primitiva, tá? Então aqui a gente viu que tem 3 formas, ou você pensa já direto usando a regra da cadeia, ou você faz substituição, né, chamando 3t de u e levando, né, mudando aqui o intervalo de definição, ou você calcula a integral indefinida, né, fazendo a substituição, só que sem fazer a mudança do intervalo e depois você volta para t. É isso que a gente vai fazer aqui, ó. Então vamos calcular aqui a integral, a primitiva. Então t, a primitiva de t sobre 1 mais t quadrado dt. Bom, o que está atrapalhando aqui? Está atrapalhando essa soma aqui no denominador. Então se eu pego isso tudo aqui e chamo de u, por que eu posso fazer isso? Porque quando eu derivar vai ficar 2t, e o t eu já tenho aqui, não tenho que fabricar esse t. Então posso fazer isso. Então o meu u, ele é 1 mais t quadrado. E o meu du é, então eu derivo isso aqui em relação a t, 2t dt. Tá? Então aqui eu já tenho t dt. Né? Então se eu tenho t dt, daqui eu tiro que t dt, bom, tem o 2 aqui multiplicando, passa dividindo. Então isso é du sobre 2. Tá? Então é du sobre 2. Então, vai ficar a primitiva de o t dt, eu vou trocar por du sobre 2. Né? Que é a mesma coisa que meio vezes du. Então, eu posso escrever isso aqui como meio vezes du.
E aqui vai ficar 1 em cima e embaixo 1 mais t quadrado. 1 mais t quadrado é o meu u. Então isso vai ficar 1 sobre u. Beleza? Muito bem. Então volto aqui. Esse meio é uma constante, então ele pode pular para fora. Então meio a integral de 1 sobre u du. Ok? Então 1 sobre u é qual que é a primitiva de 1 sobre u? O ln. Né? Então isso aqui é meio ln de u. Tá? Muito bem. Na verdade do módulo de u, né? Porque depende do sinal ali. Então ln do módulo de u. Bom, só que quando eu tenho meio aqui, ele pula para expoente do meu elemento, né? Propriedade de logaritmo. Então é ln de módulo de u elevado a meio. Tá? Beleza? E agora, elevar a meio é a mesma coisa que tirar a raiz. Então isso é ln da raiz do módulo de u. Beleza? Ok. Bom, vamos continuar então. Então, se eu tenho aqui, eu tenho em u. Voltando agora em t, quanto era o meu t? Ó, detalhe pessoal, a gente tomou o módulo aqui de u, né? Mas o meu u não é 1 mais t quadrado? T quadrado não é sempre positivo? Então é sempre positivo. Mais 1 é mais positivo ainda, né? Então o u é positivo. Se o u é positivo, eu não preciso me preocupar com o módulo. Tá? Então posso tirar o módulo aqui. Tá? Beleza. Então é ln da raiz de u. Muito bem. Então aqui vai ficar quem vai ser a minha integral. Então vai ser ln, voltando aqui, ln da raiz de, quem é u? Eu tenho que voltar para t, né? Porque o meu intervalo aqui está em t. Então eu tenho que voltar para t. Então no lugar do u eu coloco 1 mais t ao quadrado. Então ln de 1 mais, da raiz de 1 mais t ao quadrado. Isso avaliado de menos 1 até 1. Beleza? E esse último aqui, a primitiva de 1 é t, avaliado de menos 1 até 1. Muito bem. Bom, vou apagar então aqui embaixo, né, que a gente fez esse rascunho para achar a primitiva, né, dessa função. Muito bem. Então, vou avaliando agora. Então, a gente tem aqui menos cosseno de 3 vezes 1, 3. Menos cosseno de 3 sobre 3. Menos daqui com o menos da fórmula. Mais cosseno de menos 3 sobre 3. Tá? Então, temos isso aqui. Depois, aqui, vou aplicar no 1. Vou aplicar no 1, vou ficar com ln. 1 ao quadrado 1, 1 mais 1, 2. Então, raiz de 2. ln de raiz de 2. Menos ln de... Então, vou aplicar no menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. 1 mais 1, 2. Então, ln de raiz de 2. Okay? Aqui, t avaliado 1, 1. Menos t avaliado menos 1, menos 1. Tá? Então, como fica? Bom, aqui, pessoal, a gente pode observar o seguinte, ó. Quando a gente tem aqui no ciclo trigonométrico, quando a gente está olhando para o cosseno, né? Então, vamos pensar aqui que eu tenho um certo valor do cosseno. Então, eu tenho um certo ângulo aqui, né? Quando eu tenho um ângulo, o valor do cosseno é o x desse ponto, né? Então, é esse tamanho aqui. E se eu pego menos esse ângulo? Então, menos esse ângulo, ele vai abrir aqui desse lado, né? Que é o mesmo θ. Então, vai cair no mesmo ponto, viu, pessoal? Cai no mesmo ponto. O que significa isso? Significa que se eu pego um x, faço cosseno de x ou cosseno de menos x, eu vou obter o mesmo resultado. Então, quer dizer que cosseno de menos 3 é menos cosseno de 3. Tá?
Então é uma função que ela tira o sinal aqui, né? Então você consegue livrar ela dessa forma. É uma função par, né, que a gente fala, né? Que tanto o valor dela, na verdade são iguais, né? Na verdade eu não tiro o sinal, mas eu coloco o mesmo de positivo, tá? Então, cosseno é uma função par, então por isso que eu consigo tanto o valor dela num ponto quanto menos o valor dela no menos esse ponto é igual, tá? Então, cosseno aqui então a gente observa que cosseno de x é igual a cosseno de menos x, tá? Então estou usando esta informação aqui. Então aqui eu posso trocar por mais, tá? Por mais 3. Então eu vou ficar cosseno de 3 sobre 3 menos cosseno de 3 sobre 3. Então isso aqui zero. Tá? Zero exatamente por essa informação. ln de raiz de 2 menos ln de raiz de 2, zero. E menos com menos mais. 1 mais 1, 2. Tá? Então aqui a gente tem que a integral dessa curva é 0,02.